Como ser saudável em um mundo doente, em uma sociedade doente? Esta é uma pergunta que inquieta muitas pessoas que buscam um equilíbrio emocional em meio a este caos social e cultural dos dias atuais. É fato que a nossa sociedade vivencia e experimenta um nível de enfermidade alarmante. As pessoas estão doentes, não falo apenas da enfermidade física, da doença, dos transtornos mentais, existenciais e comportamentais. Mas falo, acima de tudo, da fonte de toda essa inquietação e enfermidade, que é a vibração errada das pessoas. A humanidade, desde séculos e milênios, vibra de forma errada. As pessoas estão muito no cabeção, no raciocínio, no intelecto, condicionando suas vidas de forma limitada. A doença ela é resultante de uma limitação, de um enquadramento errado, de uma configuração errada, de uma perspectiva errada, de uma ótica errada. Se hoje a sociedade está tão caótica, é porque as pessoas em sua mente colocaram inúmeros tabus, inúmeros valores invertidos, pervertidos, derretidos, estagnados, completamente distorcidos. A enfermidade ela é resultante desta distorção, estabelecida pelos próprios seres humanos, que vivem hoje na contramão das leis espirituais. O universo ele tem uma lógica, ele tem uma vibração. Tudo no universo tem o seu lugar. Tudo no universo flui, com exceção desta humanidade do planeta Terra que não flui, que está estagnada, algemada em si mesma. E por isso as pessoas adoeceram, porque a doença ela é uma consequência, ela é um efeito da vibração errada. Onde o ser humano flui em espírito, onde o espírito está desperto dentro dele, ele consegue um equilíbrio emocional e vive de forma equilibrada na vida em sociedade. Mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que da pior forma possível, porque hoje não é fácil viver em sociedade. Uma pessoa desperta, olha para os seus semelhantes, olha para o seu entorno e muitas vezes quase enlouquece. Mas novamente recupera o equilíbrio e segue adiante, porque o espírito confere ao indivíduo os direcionamentos e as orientações adequadas. É assim, o espírito, com a sua vibração, com a sua frequência, consegue fazer com que o ser humano consiga seguir adiante sempre, no fluxo da vida. E isso confere uma saúde emocional, isso confere também uma saúde corporal, uma saúde física no fim. Por mais que muitas vezes uma pessoa emocionalmente equilibrada também possa adoecer por causa de toda essa carga de estresse, de preocupações, de choques diários na vida em sociedade. Uma pessoa espiritualizada muitas vezes é perturbada pelos seus semelhantes que não se conformam com a leveza de alguém que segue um caminho diferente, que segue o seu próprio caminho. Então é assim. Espiritualizar-se não significa que a vida vá virar um mar de rosas, que tudo será perfeito, felicidade, sorrisos, alegria e contentamento. A vida espiritual tem os seus sacrifícios. E os sacrifícios da vida espiritual muitas vezes são os ataques e os choques que se sofrem em relação àquelas pessoas que seguem cegamente pela vida, esbarrando nos outros. Muitas vezes intencionalmente e com maldade,
com perversidade, para ferir aquele que simplesmente segue o seu caminho, que está numa outra frequência e numa outra vibração. Mas é fato que, estando espiritualmente desperto, o ser humano consegue lidar melhor com tudo isso. Se torna um pouco mais dono da sua própria vida. Consegue estabelecer um espaço para si na vida em sociedade. Conquista esse espaço e mantém uma certa distância destes seres robotizados e zumbificados, se é que existe a palavra zumbificados. Mas nessa sociedade de zumbis, uma pessoa espiritualmente desenvolvida busca manter um certo distanciamento, mas vive nessa sociedade, transita por essa sociedade, cumpre com as suas responsabilidades, porque faz parte isso também no todo da vida espiritual, cuidar do lado material, para que o lado espiritual seja também exercitado e praticado através da vida material. É assim, é um equilíbrio. Só que, nesta vida material, é o espírito que deve determinar como as coisas devem ser, e não a mente. Mas onde a mente determina como as coisas devem ser, daí tudo acaba sendo desequilibrado. O ser humano perde o controle sobre si próprio, o autodomínio, a sua autoestima acaba baixando, perde a saúde emocional e, com isso, por fim, a saúde física também. E isso explica por que esta sociedade está tão enferma e tão doente, justamente por causa deste excesso de mente que sufocou o lado espiritual das pessoas. Se as pessoas estivessem espiritualmente ativas, estariam atuando em harmonia com as leis espirituais. Mas como o espírito está inativo, adormecido dentro das pessoas, elas estão no piloto automático, seguindo os conceitos mentais que esta mente esponja fica absorvendo pelos quatro cantos, sem conseguir triar o que serve e o que não serve, porque a mente não consegue triar. Cabe justamente ao espírito o fator determinante para poder separar o joio do trigo, para poder identificar o que serve e o que não serve. E a saúde emocional, ela é alcançada através do espírito, porque o espírito, quando desperto, é saudável. E se o espírito é saudável, a alma será saudável, a mente será saudável, porque o espírito, irradiando de dentro para fora, atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo com a sua irradiação e, por fim, esta irradiação chega ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos, a racionalidade e uma maneira saudável de pensar e analisar as situações da vida. Então este é o caminho saudável, este é o caminho natural, este é o caminho autêntico e originário do espírito, que ele impõe quando não adormece, que ele impõe de forma natural. E isso traz inúmeros benefícios na vida de alguém. Em primeiro lugar, o equilíbrio, a harmonia, a saúde emocional, a autoestima, a boa vontade, a perseverança, a determinação. Uma vida saudável depende de um espírito desperto dentro de si. E daí, respondendo à pergunta, como ser saudável numa sociedade doente? Ora, existe apenas uma única maneira de ser saudável, estando desperto espiritualmente. Onde o espírito não está desperto, o indivíduo é um doente, ele é um zumbi, ele é uma sombra, ele é apenas um corpo que segue cegamente aos trancos e barrancos na vida em sociedade. Toda essa sociedade doente é constituída por corpos vazios, onde o espírito lá dentro não ocupa o seu lugar, não se apresenta,
não fornece a presença de espírito que é determinante para o autocontrole, o autodomínio, o equilíbrio, a harmonia, a paz de espírito, a saúde emocional. Por causa deste cultivo unilateral do raciocínio, conforme Abedruchin explicou em sua obra Na Luz da Verdade, que o espírito foi relegado pelas pessoas, que o espírito foi colocado de lado. E de lá por diante, geração após geração, reencarnação após reencarnação, as pessoas foram se tornando cada vez mais doentes, desequilibradas, desarmoniosas, sem um propósito, sem objetivos. Se a vida hoje está tão caótica, é porque as pessoas estão perdidas em suas mentes e estão apenas em suas mentes, não tendo mais o contato com o espírito. Para recuperar a sua saúde emocional, faz-se necessário acordar, despertar o espírito que está dentro do corpo, o núcleo. O núcleo de cada um, que é o seu ser, precisa estar desperto. Isso é fundamental e necessário para ser saudável. Esta é a única forma de poder viver de forma saudável em meio a uma sociedade doente. Isso não significa que quem está desperto não tenha problemas, como eu já disse, porque os choques inevitavelmente surgem. Pessoas perturbadoras estão por todos os cantos, incomodando aqueles que só querem seguir o seu próprio caminho. Infelizmente é assim, os maiores dorminhocos e os maiores pervertidos são os maiores metidos e intrometidos, que não deixam em paz aqueles que simplesmente querem seguir o seu caminho na fluidez da vida. Mas quando você está desperto, se trilha o próprio caminho. E nesta caminhada, com os olhos abertos, com os sentidos interiores despertos, é possível desviar de muitos incômodos, de muitas pessoas perturbadoras e incômodas, intransigentes, desagradáveis, inoportunas, metidas, intrometidas. Com a intuição em alerta, o ser humano consegue já perceber quem é quem, se afasta de determinadas pessoas, se torna mais silencioso no seu canto, fortalece o seu espaço e faz de tudo para protegê-lo. Isso é fundamental para a saúde emocional. Quem não tem um espaço mínimo, um espaço vital, onde possa estar consigo mesmo em determinados momentos, em silêncio, para refletir sobre as questões da vida, não pode ser saudável. Ele é engolido pela energia negativa da sociedade, é atraído por essa vibração errada das pessoas, que sufoca aquele que não tem dentro de si uma vibração mais leve, uma vibração que esteja em contato com energias melhores. Isso é fundamental. O estado vibracional do ser humano é fundamental para que ele possa estar com a sua saúde emocional em dia numa sociedade doente, para sofrer menos choques e ataques do que aqueles que seguem sem propósito, sem autoconhecimento, sem saber o que são, porque estão dormindo. Os que estão dormindo adoecem bem mais do que aqueles que estão despertos. Isso não significa que os despertos também não sofram, mas acontece que uma pessoa desperta, ela sempre vai além, ela vai adiante, ela vai se fortalecendo através da própria caminhada, porque a sua vigilância espiritual lhe permite captar energias melhores do que aquelas que são irradiadas no caos social. Quem se alimenta das energias do caos social adoece, mas quem por meio da sua sintonia interior capta energias mais elevadas fortalece a sua saúde emocional e consegue viver nessa sociedade, mesmo em meio aos trancos e barrancos, nos altos e baixos, com suas
dificuldades, mas consegue viver melhor, consegue se equilibrar com saúde emocional, com autoestima e com um pouco mais de firmeza nos passos. Certo, gente? Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!